Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje vamos ver um pouco sobre o SolidWorks Electrical e a facilidade que nós temos de trabalhar com montagens grandes, principalmente em instalações de equipamentos. Neste exemplo aqui nós vamos fazer o projeto do transformador, onde nós temos aqui dois painéis que estão sendo utilizados na montagem do transformador. Então nós temos aqui um painel principal, onde nós temos um diagrama unifilar, com as ligações já definidas, e um diagrama multifilar com as informações de ligações, né, de potência, e também a parte de automação, onde nós temos aqui toda a parte do PLC e as informações de entrada e saída. Então a gente já tem toda a automação do projeto desenvolvida através dos recursos automáticos aqui de configuração de CLP, que é um recurso muito interessante dentro do SolidWorks Electrical. A gente consegue configurar toda a estrutura do nosso CLP utilizando recursos, por exemplo, como a criação de um rack, né, a adição automática de um CLP ou por numeração ou por referência de fabricante, e também a configuração automática dos I/Os, né, que são as entradas e saídas, vinculando então essas informações com os mnemônicos, que são os endereços vinculados dentro do projeto. Inclusive criando aqui as descrições de forma automática, conforme os dados que nós temos lá no programa do PLC. Tá? Essas informações aqui, elas podem ser importadas a partir de uma planilha Excel, né, ou então de uma informação vinda diretamente do PLC. Então, esses dados podem vir automaticamente do PLC. Muito bem, temos aqui nossa arquitetura já montada, o PLC já foi então inserido de forma automática. E nós temos aqui a montagem do painel principal, né, dentro do nosso 3D. Vamos abrir aqui o nosso painel principal, aqui está ele. E vamos fazer algumas adequações dentro desse painel, principalmente para alguns componentes que ainda não foram inseridos. Né? Vamos visualizar aqui o nosso painel e mostrar só os componentes faltantes. Aí nós temos então as duas réguas TB1 e TB2 não inseridas dentro do nosso projeto. Vou aproximar aqui e vou inserir então a régua de Bornes TB1. Muito fácil, ó, eu posso aproximar aqui e fazer a inserção dessa régua, né, onde a conexão e o encaixe dos bornes vai ser feito de forma automática, utilizando os recursos do SolidWorks Electrical. Fazer a mesma coisa agora para a régua TB2, né, posicionando aqui, e a inserção automática dos bornes já é executada de forma direta, inclusive com os bornes de aterramento já definidos. Né? Bom, o próximo passo aqui, para a gente conseguir ter uma informação mais clara, é fazermos então o roteamento da fiação dentro do painel, conforme as informações que já foram conectadas lá dentro do nosso SolidWorks Electrical Schematic. Então vamos acessar aqui a ferramenta de roteamento de fios. Eu vou fazer aqui o roteamento SolidWorks, onde nós temos a possibilidade de ou criar uma rota de esboço 3D, o que seria um roteamento mais simplificado, mas que já serviria para a gente calcular comprimento e demais informações, né, para os nossos relatórios. Então é um roteamento executado mais rapidamente. E nós temos o rotear SolidWorks, onde a gente vai criar a estrutura dos cabos, dos fios, né, de maneira real, sem que haja nenhum tipo de sem que haja nenhum tipo de simplificação, e a gente pode utilizar isso também para calcular a taxa de ocupação e até outros cálculos que sejam necessários, como, por exemplo, dissipação térmica e outros detalhes. Então, vamos gerar aqui o roteamento. Então, aqui o SolidWorks vai começar a obter informações de dentro do nosso circuito e realizar o roteamento. Percebam que, para otimizar o trabalho, ele já desabilita as informações que não são pertencentes a isso, né? Esse roteamento, deixando somente os componentes que vão
ser utilizados para a geração do roteamento, habilitados. Muito bem, aqui então o roteamento finalizado, né? Todos os cabos já passados aqui, né? Podem verificar que eu já tenho então essa inclusão das informações, né? Da fiação. E se a gente voltar lá para o nosso ambiente do esquemático, na parte de relatórios, onde nós temos aqui a lista de fios, nós já temos aqui então os comprimentos, ó. Temos aqui já os comprimentos criados para cada um dos segmentos em milímetros, né? Já facilitando então essas informações para a criação, né? Para o desenvolvimento deste projeto de documentação. Muito bem. Além do projeto do painel principal e também do painel secundário, nós temos a possibilidade de fazer aqui a instalação dentro do transformador. Aqui está o nosso transformador, né? Nós já temos o painel principal roteado, né? Com as informações completas. Então eu vou pedir aqui para abrir o projeto do transformador para a gente. Ele vai abrir diretamente dentro do SolidWorks, né? Então eu posso vir aqui e pedir para abrir o arquivo diretamente dentro do SolidWorks. Ele faz parte da estrutura do meu projeto. Percebam que as informações de fiação do painel já foram atualizadas para o meu projeto do transformador, né? Eu ainda não fiz, aqui está meu outro painel secundário, eu ainda não fiz o roteamento, mas também estaria atualizado aqui, caso necessário. E eu tenho aqui alguns equipamentos, como alguns motores e alguns sensores que estão distribuídos dentro da nossa instalação aí do transformador. Então, o que a gente vai fazer agora é solicitar então o roteamento de cabos, que são os cabos utilizados dentro da instalação desse transformador. Usando as mesmas regras e também vou utilizar aqui o roteamento SolidWorks, a gente vai criar a rota de ligação do painel, saindo dos prensa-cabos até os equipamentos que estão ligados, né, ou posicionados dentro do nosso transformador principal. Então vamos solicitar aqui o roteamento dos cabos e aí o elétrico já vai começar então a buscar as informações, importar as informações lá do esquemático de maneira automática e buscar para cada cabo, como ele está listando aqui, cada um dos cabos, as informações e as possibilidades de rota que nós temos para ligação desses componentes, não só aqui dos motores, mas também já detectou aqui dentro da estrutura que nós temos também sensores, né? Sensores aqui, no caso, sensores indutivos, né? Já posicionados dentro da instalação, e aqui ele está roteando então esses cabos, criando o melhor caminho para essa instalação. Então, percebo que ele já está criando aqui, né? Já criou as instalações, inclusive o cabeamento, chegando em cada um dos equipamentos que a gente posicionou dentro do nosso transformador, né? Criando essas rotas, usando caminhos inicialmente pré-definidos ou prioritários, né? Para que essas informações chegassem até os equipamentos, e também fazendo aqui a ligação com os bornes dentro da instalação, nesse caso aqui essa régua do lado esquerdo e essas réguas do lado direito, e inclusive entrando aqui nos prensa-cabos e chegando, né, até a instalação dos motores, né? Aqui estão as instalações dos motores, tanto de um lado quanto de outro, né? Então está aqui os cabos chegando até a instalação do motor, e inclusive nós podemos definir a forma como eles vão fazer a ligação dentro da estrutura do motor. Então nós temos aqui
a ligação do cabeamento, através do caminho predefinido, e também a instalação e ligação interna dentro do motor. Né? E aí, dessa forma, nós temos aqui toda a estruturação dos cabos dentro da instalação do nosso transformador, de uma maneira muito fácil, muito simples. E nos nossos relatórios, na nossa lista de cabos, os cabos que nós já fizemos o roteamento, né, que são referentes lá ao painel principal, nós já temos aqui, inclusive, um comprimento definido, né, além, é claro, das informações de fabricante e tudo mais. Então, eu vou gerar aqui essa documentação para o nosso painel principal, então a lista de cabos e a lista de fios, e vou aproveitar aqui e vou gerar uma lista de materiais por referência, todos eles do nosso painel, livro 1, né, que é o nosso painel elétrico principal. O elétrico é muito interessante, esse tipo de relatório, ou a geração de relatórios dentro do elétrico, porque a gente consegue fazer isso de uma maneira única, através de um pacote, né, de um output automatizado de documentação geral do projeto. Então, nós definimos quais relatórios nós queremos gerar e disponibilizamos esses relatórios em uma único comando, né, um único clique para gerar todos esses relatórios. O mais interessante aqui é que as informações estão sempre atualizadas. Qualquer modificação que seja feita dentro do nosso projeto 3D com relação ao comprimento dos cabos, ao novo roteamento que seja gerado, será atualizado automaticamente dentro dos nossos relatórios. Então aqui nós temos na nossa lista de materiais, por referência, então nós temos aqui os tags, o código da peça, a quantidade, o fabricante do lado de cá, né? E assim por diante as demais informações. A nossa lista de fios, com o número do sinal, a gente pode ter aqui a seção definida, o código de cores, né? O depara e o comprimento de cada um, inclusive com uma totalização por número de fio, né? Ou seja, ele está pegando cada potencial, cada equipotencial e está totalizando aqui no projeto. E nós podemos ver isso na sequência desse relatório aí de uma maneira geral. Então, aqui foi a nossa apresentação, né, da nossa instalação do transformador, tanto na parte do cabeamento estruturado, quanto também na parte de fiação de painel e montagem deste painel elétrico. Fiquem ligados, se inscrevam no canal e mais vídeos estão para chegar. Continuem atentos e recebendo notificações para que vocês possam acompanhar mais dicas técnicas sobre o mundo da eletroeletrônica. Muito obrigado aí e um bom dia.